Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2245, tem 4 páginas, 42 logias e 8 máximos. O tema é reeducação social. A especialidade é reeducaciologia. Definição. A reeducação social é a reorientação geral da SOCIM, ainda patológica, por meio do exemplarismo pessoal e grupal, empregando as informações evolutivas prioritárias, democráticas, sem doutrinações nem exclusões. O holopenselho pessoal da sociabilidade, a autorreeducação da autopensenidade, o disciplinamento das tendências instintivas, o anulamento do porão consciencial, as reestruturações pedagógicas, a reeducação social quanto aos crimes, a ação ética e socialmente condenável, o ato nocível à SOCIM, a falta moral ou ética, o delito de lesa humanidade, a reeducação e profissionalização dos detentos, a reeducação geral no universo das polícias, a reeducação social quanto às drogas, a ressocialização requerida a cada nova vida intrafísica, a reeducação parapsíquica pessoal e grupal, a paraeducação paraperceptiva. Na argumentologia, nós temos aí o tópico das aproximações com 10 condições técnicas, com aproximações simples patológicas, capaz de dissecar o universo sombrio entre os crimes em geral e as drogas lícitas, ilícitas, leves e pesadas. Tem também o tópico das providências, com 10 temas exigindo atenção e providências emergenciais indispensáveis a serem focadas na reeducação social pela dobradinha governo, ONGs do bem. Na remissiologia dos 10 verbetes, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, desamarração, interassistencialidade, princípio do exemplarismo pessoal e subjugabilidade. Frase enfática. A reeducação social mais básica assenta-se na domesticação direta dos animais subhumanos, ferozes, ainda remanescentes na intimidade mais abisconsa do micro-universo das pessoas. Vocês estão entendendo essa da frase enfática, né? Quais relações evoluídas mantém você com as exigências da reeducação social? Você reconhece a premência da reeducaciologia? A bibliografia tem uma fonte que é o Homo sapiens pacíficos. Na mega análise, aqui tem 20 itens, entre o João Paulo e eu. Reorientação, ressocialização, desmarginalização, reestruturação, intervenção. Esclarecimento, civilidade, urbanidade, sociologia, reeducaciologia, didaticologia. Agora, conviviologia, civilizaciologia, interassistencialismo, crimes, drogas, delinquência, toxicodependência, contravenção e urbanismo. O verbete do dicionário hoje é interparacerebrologia. Eu chamo a atenção para verem a premissa, a conclusão e a complementação, que tem cada uma 4 itens dentro de enumerações, para chamar a atenção sobre o assunto do cérebro, paracérebro. Agora, do questionamento aqui, até o momento. Entendo que nem todos possuem amparador, mas uma pessoa que ainda não iniciou a TENEPS e nem participa do voluntariado pode ter amparador? Infelizmente, em virtude das minhas atribuições,
Não pude assumir esse compromisso, mas nos momentos que mais preciso de ajuda, sinto que tenho contato com o amparador pela coerência e lógica das ideias que surgem. Isso pode acontecer? Pode sim. Ele já é o seu pré-amparador. Está começando, né? Você ainda não assumiu, vamos ver se assume. Eu confio em você. Recentemente, assistindo a uma de suas terturas, ouvi sobre os guias cegos. Gostaria, se possível, de saber onde poderia encontrar material didático em relação a esse assunto. Tipo classificação, se é que existe, se todos os guias cegos prejudicariam ou ajudam também. Esse tipo de elucidação leofílica. Olha, é bom você ver o que a gente fala sobre guia cego na enciclopédia da Conscienciologia. Agora eu quero te dizer o seguinte, o guia cego é um amador em matéria de assistência, e ele geralmente não é universalista, esse que é o mal dele. Ele geralmente puxa a brasa para uma facção, então ele é faccioso, ele não é universalista. Isso pesa demais na balança de quem assiste. Por quê? Sempre vem a doutrinação, sempre vem as coisas, sempre vem o dogma, sempre vem a imposição da ideia, sempre a pessoa quer convencer. Gostaria de saber se a Consim, quando consegue acessar a Central Estatística de Energia, já tem o FIEX? Não. Muita gente pode acessar aí. Agora, uns acessam de modo extrapolacionístico, esporádico, uma vez ou outra. Agora, para entrar num processo mais profissional, maduro, numa coisa avançada, precisa de ter domínio das energias e ter contato também, ou trabalho mais sério, de mini peça na interassistencialidade. Na página 7, em Principiologia, poderia ampliar o princípio da convivialidade sadia. Criei e ainda crio problemas, até com minha duplista, por ter ressomado com ideias inatas que vão contra os comodismos mesológicos, OBEX, ou seja, a inércia consciencial. Dessa feita, admito que fiquei um pouco arrogante e misantropo nessa vida, e em outras também, como vivenciar de forma teática a convivialidade sadia nesse plano metafísico atual. Poderia comentar, esse aqui é outro, mas esse aqui, a primeira coisa é a seguinte, seria bom você ver esse curso que vai ter aí, né? Como é que chama? Você quer falar sobre o curso, o dia que é e tal? Que é ótimo para você. Kia vai ter agora a segunda edição dele, vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de maio, é um fim de semana. Esse curso ele visa dar uma geral na pessoa historicamente, de como a monarquia começou através do feudalismo e como é que ela influiu os temperamentos das pessoas. E o curso no domingo, que é o último dia, ele tem um campo assistencial com Epicor, no caso o Pedro Fernandes, e um debate final. O curso ele todo é acompanhado de alguns vídeos, de alguns filmes, para a pessoa conseguir entrar mais naquele Holopensene, ver se ela se identifica no seu temperamento algum traço que ela pode melhorar e, sobretudo, fazer assistência a esse grupo que é muito grande. Seria interessante também você estudar o que a gente fala sobre TARES. Você que está sempre perguntando as coisas aqui, é bom você ver na enciclopédia o que a gente fala sobre TARES, que é a tarefa de esclarecimento. Para você avançar, desenvolver, evoluir com a tarefa de esclarecimento, você vai ter que esclarecer mais você. Eu já vi que você é um cara inteligente. Então você vai longe. Esse aqui é dos que escreve todo dia, é meu freguês de caderno, né? Poderia comentar em Mitologia, página 7, o combate aos megamitos belicistas e farmacológicos? Sim, o problema todo é a gente combater aí esse problema de todo mundo querer resolver pelas armas os problemas. E também os megamitos farmacológicos, que é muita coisa sobre fármacos. Isso é errado, né? O povo dá muito valor, às vezes, para o processo. Remédio é uma beleza, ajuda demais, mas é preciso de muita pesquisa. E outra coisa, o ideal é cada pessoa ter um remédio especial. Às vezes o mesmo remédio não serve para 3 irmãos que estão com a mesma doença. Então é preciso ir com calma, ver qual é a índole, o gênero, o temperamento e, principalmente, a compleição da pessoa, o corpo humano dela.
Dentro das várias especialidades da conscienciologia, o que mais me atrai é a parafisiologia. Ultimamente venho estudando muito esse assunto. Quero entender o mecanismo de nossa parafisiologia, suas repercussões no soma e, principalmente, entender o mecanismo técnico detalhado do energossoma. Como, por exemplo, como é o processo detalhado de uma exteriorização de energia, o que acontece nos chakras, o que acontece com o receptor das energias, por onde ela vai, como é processada. Estudando a física convencional, consigo até fazer uma analogia com a parafísica. Estaria eu no caminho certo? Não, isso vai te ajudar. O que eu recomendo é que você trabalhe mais antes com a prática do processo da energia. Assim você vai entender mais a parafisiologia. Então, por exemplo, o dia que você souber, como eu sei, discernir, quer dizer, fazer a distinção da energia que eu estou sentindo aqui, se é minha, eu que estou ativando o processo, se é do amparador, se é do assediador, se é de uma central extrafísica de energia. A hora que você souber isso, você vai ver que a fisiologia fica desse tamanhozinho perante a parafisiologia, que fica desse tamanhozão. Tamanhozinho, tamanhozão. Então, é muito importante a gente ver a parte prática, vivencial. Eu acho superior a qualquer coisa que você for comparar com a ciência convencional. A física é uma pena. Se tivesse para resolver, já teria resolvido as coisas há muito tempo. Tem que ser mesmo a paraperceptibilidade. E isso tem que começar pelo estado vibracional. Eu devia até de cobrar para falar em estado vibracional, porque é uma coisa que está aí há tantos milênios, ninguém ligou para isso. Só os serenões evolucionam mais. Gostaria de saber como uma pessoa pode atingir um nível de um bloqueio zero de energias e manter esse nível constantemente. Isso aí é bom você pegar a enciclopédia da conscienciologia, tudo que diz respeito a desperto e desperticidade, ou despertologia, que é o desassediado permanente total. Você olha que lá tem explicação para todos os detalhes desses processos. Só ver. Gente, hoje eu quero dizer que nós mudamos os bustos que estavam aqui dentro. Aqui nós temos ao nosso lado um amigo nosso, que é o Camille Flammarion, que é um francês, foi o grande astrônomo do século XIX, e ele escreveu dezenas de obras fora de série. A coisa mais séria é que foi ele que serviu de médico a Allan Kardec para falar sobre a pluralidade dos mundos habitados e o processo da uranografia geral do universo. Agora, o problema é que precisava da pessoa ver com calma, se quiser estudar isso. Na Biblioteca Nacional da França, tem lá um livro que ele deu vamos dizer, uma entrevista, e afirmou que aquilo tudo era ele mesmo, que ele era o cara anterior. Você está entendendo? Camille Flammarion era o Galileu Galilei. Então tem muita coisa que o Allan Kardec escreveu errado, está tudo errado na Gênesis. Agora, preciso de ver, tem um livro que tem esses dados dele. Os espíritas jamais publicaram esse livro, nem falam no assunto aqui, porque é tabu. Vai contra os processos, vai contra Allan Kardec, não pode Allan Kardec. Agora o outro é Charles Dickens, está aqui. Esse aí é da literatura, etc. É um inglês muito falado, muito sério, tem uma série também de obras, etc. Qualquer coisa, se olhar, que tem um monte de romance, uma série de contos, e há muita referência nele, internacional, de todo jeito. Grande cara da literatura. Agora, queria falar para vocês um negócio muito sério. Hoje é dia 22. Até o dia 25, tem aí uma Expo Síria-Líbano, quer dizer, a exposição sírio-libanesa. Venha conhecer e conferir a segunda maior feira de produtos sírio-libaneses no Brasil. Artesanatos, toalhas, bordado, tapeçaria, mosaico, móveis, decorações, artigos de vestuário, inclusive folclórico, sorvete árabe, alimentos e conserva da iguaria, sírio-libaneses que são expostos pela segunda vez no Brasil. Arguilhas, bijuterias, acessórios e muito mais. Inclusive lá tem dança e tudo mais junto.
Começou no dia 16, vai acabar daqui 3 dias. Diariamente, das 9 às 12, depois das 15 às 24 horas. É na Avenida Juscelino Kubitschek, 833. Juscelino Kubitschek, 833. É a realização do Império Árabe. Olha, é a segunda maior feira de produtos sírio-libaneses agora em Foz do Iguaçu. Vale a pena ver, viu? Eu recomendo vocês. A minha mulher foi lá, inclusive dançou lá junto com eles. Dança do vento? Ontem à noite. Vale a pena ver. É o máximo. Vocês sabem, eu gosto da minha turma aí de árabe, né? Estou com eles e não abro, né? E muito embora desanque com a gestante bomba e milhões de coisas. Isso não quer dizer nada. Uma coisa se encaixa com a outra. Só observar. Valdo, no verbete do dicionário, a premissa tem a pangrafia. Eu queria que você explicasse esse balonemã em relação a essa pangrafia, que eu não entendi. Balonemã é porque quando vem a pangrafia, há uma série de fenômenos junto. Na hora que acontece isso, você tem que ficar descoincidido. E a primeira coisa que acontece é o balonemã, né? É o que todo mundo lembra, porque começou a inchar, que aumentou, quase sempre é assim que a pessoa vai interpretar o processo da descoincidência. Na pangrafia é normal a ocorrência desse balonemã? Na pangrafia vem de tudo, até a pessoa sentar. Eu estou colocando o que acontece no início. Agora veja, você pega todos os fenômenos ao mesmo tempo, simultaneamente. Há uma conjugação deles, entendeu? Então, uma aglutinação fenomenológica. Agora, visando ou objetivando uma meta só. Então, aquilo fica exponencial, enorme. Há uma multiplicação geométrica da realidade com a situação, entende? Então, a pangrafia é muito difícil a gente estudar. É preciso a pessoa passar por isso. Agora, é muito superior à psicografia, essa coisa toda. Não dá para comparar. Dá para estender o que você tinha falado do Camille Flammarion em relação ao espiritismo, tudo aí, que dá para dar uma... Não, o problema todo é o seguinte, escuta. Ele era um astrônomo muito popular, escreveu muita coisa, escreveu romance, literatura, tudo isso. Agora, ele era também um sensitivo, era um médium. Então, ele foi o médium Allan Kardec. Então, eles começaram a receber umas coisas, mas que acontecia ali era o personismo, não era o processo dele, não era a psicofonia. Então, quem vinha falar com ele era ele mesmo, através do personismo. Então, ele se tornava, voltava na retrocognição dele ao Galileu. E o Galileu, então, ele, como Galileu, falava as coisas todas para Allan Kardec. Mas aquilo tudo, o Galileu já tinha escrito, não tinha novidade nenhuma. Com o passar dos anos, Allan Kardec morreu, ele continuou vivo. E nesse ínterim, ele foi estudar as coisas e chegou à conclusão que ele era mesmo o Galileu, e que aquilo tudo que ele falou não tinha novidade nenhuma, porque o Galileu já tinha escrito. Você está entendendo? Então, tudo aquilo que ele passou para Allan Kardec foi uma mistificação sem querer, foi uma farsa. Entendeu como é que é? Agora, isso foi só no fim. Agora, antes de morrer, ele deixou isso. Falou, ele escreveu a condição dele, ele confessou a situação dele. Continua sendo astrônomo, porque o Galileu foi... Pois é. Aliás, foi considerado o primeiro a dar um toque científico nas coisas. Agora, veja, ele, como o Camille Flammarion, ele cresceu muito, muita coisa superior ao próprio Galileu, entendeu? Pelas coisas que ele escrevia, o nível do avanço da ideia, processo mental somático. O homem era fora de série. Você falou alguma coisa do Kardec, que antes se tinha falado, que interpretou alguma coisa. Eu não sei não, Allan Kardec, ele interpretou isso do jeito que foi na época. Depois ele morreu, ficou por isso. Eles não explicaram. E o Espiritismo não explica nada, porque eles não pesquisam nada, porque Allan Kardec é intocável. Ele é igual aquele povo da Índia, intocável. Sabe como é que é? É o processo de fanatismo. E o Espiritismo são intocáveis. Allan Kardec, Jesus Cristo, federações, acabou. Isso aí não tem jeito, foi por isso que eu deixei tudo. Isso é fanatismo. É tá, okay. Uma seita atual, muito séria.
Sim. Página 7, na antagonismologia, mais ou menos no meio da página. Página 7. Antagonismologia. Antagonismologia. O antagonismo, reeducação social, indústria da educação. Eu acho o seguinte, a indústria da educação, ela pode existir desde que seja ética. É a coisa mais difícil que tem. Quase sempre o povo entra nessa indústria e começa a abusar disso, então começa só a ver o dinheiro. Então o que a gente vê hoje no Brasil? Uma série de escolas aí que quem manda é o aluno, quer dizer, o pai do aluno. E os professores mesmos são tudo colocados em plano secundário. Isso é uma vergonha. O Mário, por exemplo, o Mário Palmeiro, lá com o ginásio do Triângulo Mineiro, que depois se transformou e hoje é a Uniúbe, durante o trabalho que eu estive lá com ele, que eu trabalhei lá dentro 18 anos. Não teve nada disso, ele não abusou de ninguém. E eu sei disso porque eu era da administração e vi o que acontecia. Outra coisa, eu mesmo ganhei meus cursos todos, eu nunca paguei curso nenhum. Desde o meu ginásio, desde o exame de admissão, até lá na frente, eu só paguei o primeiro ano do meu pai. Depois não teve mais dinheiro, eu mesmo paguei meu estudo. Eu sou self-made man nessa história. Agora, o que é que se passa? O Mário, a coisa dele era muito séria. No primeiro ano que eu estive lá, eu examinei, só na primeira série do curso ginasial, tinha 80 bolsas para as pessoas. Por quê? Era um pensamento lá dos amigos do Mário, da turma toda lá de Uberaba, que era um pensamento comunista. Então eles achavam que devia de ser uma coisa social, sociabilizar o processo da educação para todo mundo. E tinha um homem que chamava Torres Homens, esse foi um dos que ajudaram mais o Mário. Agora, eu lembro, só no ginásio, primeira série, eles colocaram, em 1945 para 46, só ali, 80 alunos gratuitos. Ele pagou as bolsas todas. Agora, o que se passa? O Mário, ele começou com o ginásio, com a coisa séria, porque ele quis combater os padres de Uberaba, que era do ginásio diocesano. Porque do ginásio diocesano, eles perseguiam os alunos com pedofilia. E ele estudou lá no ginásio diocesano e viu isso. Então ele chegou no pátio e falou para os amigos dele, eu vou fundar aqui um educandário e combater essa padraiada pedófila. Lá não era pedófilo que eles falavam era outra coisa lá, muito mais bravo e sério. Meteram o pau nisso. Então o que se passa? Na hora que ele foi fazer isso, ele entrou na política, logo depois, com a situação toda mais séria, mas ele era apenas próspero, ainda não tinha se candidatado. Então ele foi lá com o Getúlio deu 3 mil contos de réis para ele arranjar o ginásio do Triângulo Mineiro. Foi assim que começou, 3 mil contos. Aí ele fez 4 pavilhões. Eu cheguei quando esses pavilhões estavam sendo acabados. Eu fui o segundo, o número 2 do internato. Então eu sou no início, do princípio, do começo do ginásio propriamente dito. Agora, ali, com o passar do tempo, aquele ginásio durou, o internato durou 2 anos e meio. No meio do ano de 1947, que eu fui lá em 44, em novembro, para fazer os exames de admissão. Passei, em fevereiro eu vim já para estudar, fiz o primeiro ano, tal, já no internato. No segundo, ele então me convidou, falou com meu pai, porque eles eram conhecidos, meu pai dele, a situação toda, porque o pai dele era muito amigo do meu pai, tudo de Monte Carmelo. O Mário nasceu lá, entende? Então aquilo, houve um entrosamento, eu falei assim, não, o Valdo é muito bom para estudar, esse menino é ótimo, ele vai trabalhar comigo, não preciso pagar mais nada. E daí em diante eu nunca paguei nada. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu quis pagar. O doutor Lauro Savastano Fontoura, que era o advogado, estava mexendo no consórcio para fazer a faculdade, lá, um negócio de cilindro, aquela coisa toda, falou assim, não, o Valdo eu conheço. O doutor Lauro me conhecia devido aos outros educandários, nas outras escolas, porque eu era da administração e às vezes secretariava as coisas e eu tinha que levar para ele assinar. Eu já me conhecia há muitos anos, sabia quem eu era, que eu conhecia os negócios todos sobre educação. Então, pessoal, o Valdo aqui não vai ter nada, não vai pagar nada. Então, aí ele falou assim, o melhor é ele trabalhar também com a gente, vai ser funcionário da gente. Aí eu
Comecei a trabalhar nas faculdades, nas duas, ao mesmo tempo. Tudo foi por conta dele, devido ao meu processo de jogo de cintura lá dentro, de abrir porta, experiência da situação, você está entendendo? Agora, veja, então eu vi essas coisas todas. Enquanto eu estive lá, não tinha indústria, não. Eles ajudaram muita gente. Só a policlínica odontológica, que eu trabalhei, que eu fui o primeiro radiologista dela, aquilo, a policlínica funcionava com 28 consultórios odontológicos, que a gente chamava, você está entendendo? Era os Ritter. É aquele processo muito sério, com tudo ali dentro. O nome era Ritter, que era um processo alemão, os últimos aparelhos, o mais avançado que havia na ocasião. E tinha uma câmara de radiografia muito séria, que é essa que eu dirigia, que era um departamento dentro do processo de assistência da policlínica. Agora, 28 equipes são consultório. Então você pensa bem, de manhã, de tarde, de noite, 3 turnos, até no sábado funcionava. Você pensou? Agora, o povo era de uma miséria, vinha gente do Mato Grosso, de Goiás, todo mundo para a policlínica. Então, uma das coisas que eu mais fiz em matéria de cirurgia foi o processo de extrair aquele monte de dentro, tudo podre, para acertar a pessoa, às vezes, a mandíbula, entende? O processo superior todo para fazer dentadura. Então, isso é a alveolotomia. Isso foi das primeiras cirurgias que eu fiz na minha vida. Mas você fazia aquele monte, porque não tinha jeito. Eu sempre conto aquela história da mulher grávida, você sabe, né? A mulher grávida é o seguinte, tinha lá o nosso amigo, que eu lembro até o nome dele, mas não posso falar, né? Porque nem sei se ele está vivo até hoje. Então, eu morava lá dentro, então eu era o último, porque está sempre lá. Quem fechava a policlínica quase sempre era eu mesmo. Eu tinha chave, eu que morava ali, eu que sabia tudo, tal, que negócio. Então, o que se passa? No turno da noite, está lá o nosso amigo, estava no último ano do ano dele, fazendo alveolotomia. Eu não. Eu ainda não era, não. Mas eu era já dentista prático do meu pai. Entende? Então, o que se... Mas eu estava estudando, sem parar, aquela coisa. Então, lá pelas tantas, eu já estava no curso. O nosso amigo faz lá um negócio e a mulher começa a dar uns gritos lá dentro. Eu saí do meu setor da radiologia e fui lá ver o que tinha dentro do salão lá, de todas as equipes. Quando eu vejo lá na ponta a mulher, lá fazendo assim no cara que estava desmaiado no chão, e ela lá com o negócio que ela pegou, ela estava fazendo assim para mim, acorda, acorda. Agora, o que se passa? Ela estava grávida. E o negócio, já com a barriguinha, aquele negócio todo lá, e os dentes tudo ali, danado, ela toda ensanguentada, devido a ter começado a alveolotomia. Ele teve alguma dificuldade para extrair algum dos dentes, e o cara desmaiou. A dona saiu da cadeira e foi lá. Agora, o que faz? Eu dei uma água para ele, mexi com ele, ele acordou e falou assim, você sai fora que eu vou acabar o alveolotomia. Acabei lá, acertei a dona toda, limpei aquilo tudo. Aí ele vira para mim assim, você não vai falar isso para ninguém. Principalmente para o fulano, que era o professor, né? Porque lá sempre tinha um, né? Agora, essa, fiquei quietinho com ela, nunca falei nada quem era. Outra coisa, era um dos melhores alunos que passaram na escola. Era muito bom. Mas a hora que ele viu aquela sangueira lá da mulher, e ela grávida, aquela situação, cara... Agora, o pior da história é a mulher tentando abanar o cara para ver se ele acorda, e cheio de sangue, tudo. Agora, o melhor da história é que lá só tinha nós 3, todo mundo já tinha ido embora. Agora, Paulo, a questão voltando no processo da indústria da educação, né? Como você disse, também tem o lado positivo, de quando não tem essa questão do lucro só em primeiro lugar, né? Eu queria saber, assim, que itens que a gente deve olhar se uma empresa, uma instituição, ela está mais para o lado patológico, ou algumas são evidentes, obviamente, mas outras nem tanto. O que a gente deve olhar na indústria da educação? O problema é ver a ganância. Se há uma ganância muito grande em alguma área, isso é que se deve ver. A ganância quase sempre se dá
por um processo de subir a todo custo e a cotovelar tudo quanto é problema através de uma competição violenta. Isso aí é que é ruim, que a pessoa só pensa em dinheiro e ela não tem escrúpulo. Aí não tem cosmoética, não tem moral, não tem nada. Isso é que eu opinião. Qualquer empresa pode chegar nisso. Agora, na questão da educação, a pior coisa que tem é justamente isso. Eles querem ter aluno, não interessa o estudo. Então, a qualidade do estudo cai e o processo do dinheiro entra mais. Aí é um perigo. Aí vira uma indústria, que é uma máfia. Isso é chamada máfia da educação. Agora, ó, nessa época já existia isso no Brasil. Eu lembro que havia uma faculdade de Direito, que era em Niterói, que era horrível na ocasião. E eu conversei com gente, porque lá você recebia os professores, você via o currículo da pessoa. Quando a gente via que o cara era advogado e era de... colocava um pé na frente e outro atrás, que era de Niterói, não dava certo. Agora veja, eles geralmente eram analfabetos. Saíam totalmente analfabetos dessa história. Então veja, isso já na década de 50, 60 já era assim. Pensa bem hoje. De lá para cá, essa máfia deve ter aumentado demais no Brasil. Eu não sei hoje como é que é, mas a gente vê de vez em quando aí como é que é. E eu vejo que é um monte de... Os alunos estão passando tapa. É a força. Eles não têm mais reprovação em certos educandários. Então, isso não dá certo. Não adianta, não vem que não tem, que a pessoa arranja 1001 justificativa para isso. Querem que isso tenha lógica. Não tem. Ou a pessoa é boa e sabe das coisas e é aprovada, ou não é, gente. Não existe outra hipótese disso. Não existe meia reprovação ou meia aprovação. Que negócio é esse? O mais engraçado nesse trabalho que eu tenho feito com treinamento de professores, né? Eles todos reclamam do perfil do aluno que é péssimo, que chega, né, no nível de educação. Que é verdade. Só que aí eu pergunto, mas como é que eles chegam até o final? Se esse aluno que tem um perfil porque os professores permitem. Justamente. Agora, os professores permitem porque a administração é mafiosa. O problema todo é a administração. Esse é que tem que ser visto. Os professores não têm culpa dessas coisas, não. Eles são pau-mandado e são vítimas. O processo é a administração. São os donos da porcada, não são os porcos. Então o negócio todo é bravo, não é fácil. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma renovação cirúrgica nessa história. E eu não vejo por aí, enquanto esse PT, com esses mafiosos aí de mensalão, estiver dominando a situação, eu não vejo saída para isso, não. Entra, sai. A hora que tiraram aquele cara que era tão bom, o Cristóvão, pois é. O que acontece? Foi tirado por telefone, quer dizer, o cara bom, porque falava a verdade, ele tem até uns livros sérios sobre os assuntos. Vale a pena ter dele, os livros dele. Professor. O que é engraçado é que o livro da nossa Maria Paula, ele fez uma apreciação, apresentou um livro. Eu gostei daquilo, eu falei isso para ela. Posso falar? Aqui no verbete do dicionário, ali em compreensiologia, na última linha, o senhor coloca ali, tal estado de compreensão surge ainda mais complexo e difícil quando sobrevém interconexão para cérebro a paracérebro. E um pouquinho antes ali o senhor coloca dos limites fisiológicos na compreensão de si mesmo. Qual que é a relação entre esses limites fisiológicos e essa conexão para cérebro? O que eu vejo é o seguinte, existem os limites fisiológicos, né, na compreensão da consciência. Então, por exemplo, o corpo humano, ele, vamos dizer, limita demais o processo para você entender o que é o paracérebro, por exemplo. O que é uma descoincidência? O que é um processo a mental somática do ponto de vista de discernimento? O povo tem muita dificuldade com isso. A hora que eles têm dificuldade, o povo apela, isso vem desde a antiguidade, apela para a religião, para o dogma, para o processo da imaginação, a fantasia, o processo pictográfico, a arte. Então, há um desvio dessa realidade. A racionalidade e a lógica caem.
E com isso a pessoa fica num mundo ilusório, não dá certo. Então o problema que falta aqui nessa história, para você entender, para a perceptibilidade. Se a pessoa começar a entender a descoincidenciologia dela, a projetabilidade lúcida, a autoconscientização multidimensional, tudo muda. Agora, por isso que eu me bato tanto nessa questão do parapsiquismo, entende? Para entender o paracérebro, a pessoa precisa passar por experiências que remetam ela a passar por aquilo que eu estava falando agora há pouco. É ver arco voltaico, sentir como é que é isso, olhar as 40 manobras, o direcionamento de energia, para onde vai, de onde ela veio. Tem que saber o que se passa. Agora, por exemplo, uma das coisas tão normais, assim no caso, mais naturais, dentro desse processo extrafísico, são esses banhos, os parabanhos energéticos que a gente recebe, e que eu recebo e passo para a pessoa na hora, ela sente. Isso aí, não adianta vir falar que é hipnose, que é sugestão, aqui, ó, não pega, não cola. É só a pessoa conviver que ela vai ver que não é. Agora, porque todo mundo arranja desculpa nessa hora para falar que é sugestão. Quem não conhece, o casca grossa, é sempre assim. Mas agora, com o passar do tempo, eles vão ver que a realidade é essa, e quem está perdendo é eles. Essa questão dos limites fisiológicos, então, isso não guarda nenhuma analogia com a questão da psicologia, dos mecanismos de defesa do ego, essa coisa toda, não é por aí. Não adianta ficar só na psicologia. A psicologia, você veja, tentaram colocar a parapsicologia lá dentro. A maioria das faculdades não tocam nisso. Eles têm dificuldade. Por quê? Porque não dá ibope. Agora, ó, não dá ibope significando isso. Então o profissional, ele quer ver o jeito de sobreviver com aquilo, quer ficar rico, quer melhorar a situação. Em parte, isso é da natureza humana, a gente tem que entender. Então é muito difícil ainda esses processos. Professor. Agora, todo mundo que entra no vácuo da ciência convencional, estaciona, porque demora muito, né? A ciência convencional a caminhar, tudo dela é vagaroso. Agora, a pessoa não, pessoalmente, ela tem interesse de agilizar o processo de desenvolvimento, porque ela sabe que o falecimento, quer dizer, a desativação do corpo é fatal, está na frente, então ela faz força. Agora, a turma da ciência convencional não pensa nisso, porque... Professor, e quais os principais aspectos, assim, para a pessoa que mexe com ciência convencional não impor o seu ritmo de vida pessoal, o mesmo ritmo que eu acho que ela tem que atender aquilo que a universidade, a academia manda, porque senão ela é excluída de lá. Ela fica persona não grata. Então ela tem que seguir aquilo que faz. E por conta dela, dentro do autodidatismo, ela desenvolver aquilo que ela tem. Eu trabalhei 18 anos lá dentro. Segui tudo que eles pediram. Só de secretaria de uma faculdade eu fui 9 anos. Agora, o que se passa? Com isso tudo eu estava desenvolvendo por fora a minha vida, dando uma banana para todo mundo. Não queria nem saber. Entende? É isso que me ajudou, porque assim eu tive uma visão mais de conjunto da situação. Porque para enfrentar uma coisa dessa é muita pretensão de uma pessoa que deseja apresentar aí uma ciência nova igual essa da conscienciologia, indo contra filosofia, indo contra a ciência convencional, indo contra as religiões, que é o meu caso. Precisa de ter não só testosterona, precisa ter bíceps. Senão você não aguenta a barra, não. Agora, o processo todo é discernimento. Qual é mais sério é atrás da terra. Então, o ideal seria, esse povo todo, era desenvolver o front chakra. Se a gente desenvolver um pouquinho do front chakra, a coisa melhora. Professor, no B. Aqui no dicionário, o senhor coloca 4 fenômenos, né? Pangrafia, parabanho, psicofonia e psicografia. Quando você era consciex, você teve a chance de desencadear pangrafia em alguém com sucesso? Sim, muitas vezes. E qual que é a técnica? Agora, por isso que eu tinha fé, tinha confiança, admitia, havia uma convicção que a gente poderia, mas você nunca sabia aquela pessoa para responder. Foi o caso de Swedenborg. Agora, gente assim, secundária, trabalhando também dentro de um serviço, um trabalho, laborando em área secundária,
a gente desenvolvia muita gente. Isso até antes de Allan Kardec. A maior prova disso está lá no romance do Balzac, que muito antes de Allan Kardec lá já tinha. São os convulsionários, sem dar convulsionário, aquilo tudo é história, aquilo tudo existiu. Agora, em termos de técnica, é diferente, tem algo diferente nessa paratécnica que desencadeia a pangrafia, do ponto de vista da Consciex, né? Tem, pelo seguinte, a primeira coisa, você tem que ver o nível de universalismo, atacadismo, cosmovisiologia da pessoa, do sensitivo. Se ele é muito bitolado, desista, ele não dá. Porque o bitolado, para arranjar psicografia é difícil. Agora você veja, você vai colocar um monte de fenômeno, tudo simultaneamente, vai ficar doido. Uma outra coisa muito séria, você não pode forçar a barra de uma consim para ela desenvolver isso, até o ponto que ela pode ficar doida. Isso aí é sério. Então, há um limite muito sério para um amparador, eles sabem disso. Agora, o Zéfiro sabia disso, muito sério. Então, a maioria, ele chegava, sondava, não, esse não dá nada, e ia embora. Ele não dá. Agora, vamos supor que a pessoa estivesse preparada. Se sondasse, falasse, não, ela está madura para esse tipo de coisa. O que a Consciex fazia para desencadear o fenômeno? Aí o problema é dar um jeito de melhorar o holopensene da pessoa, para ela saber como é que era, e ver quais são os fenômenos que ela era mais suscetível. Então você pega aquele que é mais suscetível. Por exemplo, primeira coisa, a gente examinar se havia possibilidade de desencadear um parafenômeno intelectivo, que não fosse apenas operariado, você está entendendo? De cerebelo e bíceps, quer dizer, o processo muscular, problema psicomotriz. O negócio era ser psico, mas intelectual, mental somático. Então, na hora que vem o processo mental somático, há uma abertura maior do processo mais coletivo, fica o atacadismo, é o generalismo, já não tem só especialidade. Então, todo mundo é sensitivo. Agora, a maioria tem sensibilidade para ter uma especialidade. Uma boa parte, por exemplo, é psicografia, que é uma coisa mais fácil. Mas agora, há uma minoria absoluta, que tem chance de fazer uma coisa maior com o processo intelectual. Aí você vira para mim e fala assim, mas Valdo, você está incoerente? Você está falando que é problema intelectual, está falando sobre psicografia? Sim, mas a psicografia é uma intelectualidade baixa, reduzida. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é intelectualidade avançada, coisa mais séria. Mas assim, a Consciex, ela toca na holomemória da Consci, na pangrafia? Onde ela toca? Não, ela vai tocar, não é isso. Ela vai mexer no processo todo do paracérebro do outro. Ela entra em tudo, é paracérebro a paracérebro. É aí que entra a situação. Agora, tem que ver a embocadura disso, sabe como é que é? Como é que se encaixa? Qual o rapport, a afinidade da história? Agora, ó, extrafisicamente, a gente vê isso logo. Quando você fica experiente da situação, é muito mais fácil do que a gente pensa. Não é assim tão difícil. Agora, é fácil para a Consciex, mas é difícil para a Consci. E o desenvolvimento também demora. Outra coisa que é um empeço, que é um travão, é que para ver esse desenvolvimento precisa de mais tempo. E as Consciex que estão fazendo assistência não pode ficar só com a pessoa, né? Isso aí não dá. Professor? Aqueles que eu estou falando assim, que tem gabarito, que é a mini peça lá, a mini peça é que manda, eles não vão. A Terra não tem tanta gente disponível para isso. Professor, em cima disso que ela está falando, a Consci que tem predisposição à pangrafia e não está preparada, qual é o processo que vai acontecendo para esse desenvolvimento? É ela começar a desenvolver tudo através do ED, né? Do jeito que nós falamos aqui. Hoje a gente já deu todas as dicas, a enciclopédia tem tudo sobre isso. Porque só a pessoa seguir aquilo que nós falamos desse fenômeno, que ela vai longe. Porque vai aflorar, agora, a TENEPS abre o caminho. A TENEPS é a melhor coisa que tem por aí. Tudo. Entendi.
Outra coisa, só licença, Lógico. Na página 8, no item 4, o senhor cita aqui, além das influências da Lua, né? Das fases da Lua. Item 4? Na página 8. Sim. O caso é o seguinte: o ciclo crimes, drogas, o ciclo vicioso com cadência letal de dia em dia, da loucura humana, além da influência das fases da Lua. Porque o povo acha que as fases da Lua influem nisso, né? Então aquele negócio do lobo, abrir lá e com a Lua aqui, ó. Os filmes americanos são tarados com isso, todos os dias mostram essa coisa. Entende? Até a moça, a mulher loba, também está lá com a Lua. Eles já mostraram isso tudo. Isso tudo é bobagem, é um processo folclórico. Agora, o que é que se passa? Existe um ciclo dos crimes e das drogas, sim. Então, por exemplo, a temperatura, entende? Isso influi no processo. O senhor não acredita não, né? O senhor tem conhecimento. A Lua, ela não tem influência alguma no ser humano? Não, isso é bobagem. Esse negócio de horóscopo, tudo é besteira. Não, não é horóscopo, é astrologia, é outra coisa. Mas a Lua é a mesma coisa, é horoscopia, é Lua. Tudo é a mesma coisa, é astro, besteira. Não vai desse bico não, que isso aí não... Eu já passei por isso em várias vidas e sei como é que é. Já tirei partido dessa história, porque não tinha outra saída. Mas hoje eu preciso clarear essas coisas todas e pôr tudo no buraco. É uma vergonha isso tudo. Mas, por exemplo... Agora, mudaram até o calendário. O povo está tudo sem saber o que vai fazer. Esse cara até um pouco assim, perder o caminho de casa. Então, a gente não está no contexto do universo? Sim. Os planetas, eles não... Sei, isso aí é a força da gravitação. A gravitação influi em tudo, mas não é só isso, é em tudo. Não, eu sei, mas a influência dos planetas, né, atinge a nós. Atinge. Agora, o que atinge mais são as consciências sobre as consciências. Esquece os planetas e põe consciências nisso que você começa a entender. O negócio é consciência. As consciências é que influem na gente. Não é planeta. Isso é besteira. Planeta é coisa de índio. Índio significa programa de índio. Programa de índio significa coisa da sarjeta, que é do tempo. Entende? Voltando lá com a questão da Mabel, da consciência que vai desencadear a pangrafia, a psicografia e tal, esses fenômenos. Analisando hoje o aprendizado que teve com o caso lá do Swedenborg, o que não se faria de novo? Qual foi o elemento que faltou, de repente, para prever aquela possibilidade, a lição que se tirou daquele caso? Não, hoje a gente não vai mexer mais com isso, porque os níveis são outros. As pessoas já andaram melhorando de lá para cá. O Espiritismo ajudou nisso, a Teosofia ajudou nisso, o Orientalismo, a própria Índia, com todas as loucuras dele também, ajudou muito. Então, essas coisas todas, isso aí houve modificação. A parapsicologia ajudou demais. O contexto facilitou. Mas isso tudo bem, não tem uma demanda como se tinha. Mas tirou-se alguma lição daquele caso? Quer dizer, alguma coisa que não deveria ter feito? Não, aquilo lá a gente já tinha experiência antes. Ele foi mais um. Já havia muita experiência disso. E não era só eu, hein? Não era só o Zéfiro. Tinha muito mais gente atrás disso. Ou já vem estudando isso há muito tempo. Uma outra coisa, isso aí tem relação direta com o processo da pré-maternologia. Primeiro a gente trabalha com o povo, que é o terráqueo. Depois você vai trabalhar com o extraterráqueo. Esse aqui é o bravo. Então isso tudo tem sua relação. Agora, hoje o nível que a gente já tem de visão disso, já mais consistente, é muito maior, né? Não dá para comparar mais. É o que eu estava explicando hoje para a Mabel sobre o problema, o que é que nós estamos fazendo na mini tertúlia. Depois você conversa com ela. Ela te falou, né? Você está de acordo com aquilo? Totalmente. Pois é. Totalmente. Agora, veja, isso é para começar. Tem muito mais coisa atrás disso aí. A gente tem que desdobrar os assuntos para vocês entenderem. Agora, uma hora eu preciso pegar aqueles 5 que eu falei. Você chegou a fazer uma relação dos 5 para mim? Aquele negócio da cadência, até chegar no processo aqui, por exemplo, da sexta-feira de manhã, da minha intertura aqui, das entrevistas, tá?
Então, qual é o percentual de cada um desses? Eu coloquei 5 até agora, não foi isso? Agora eu preciso estudar isso, que isso aí tem mais, não é só 5. Uma escala, né? Valdo, aqui na interparacerebrologia, você poderia comentar o fenômeno que acontece aqui na defesa do verbete, na hora do verbete? O que acontece em determinados casos, dependendo na hora do verbete, eu disse, é o seguinte, o que acontece de melhor para o verbetógrafo, quer dizer, aquilo que eu chamo de neoverbetógrafo, é a inter-relação que o amparador de função do neoverbetógrafo faz e procura ter comigo e com o enumerador. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Eu nunca falei isso aqui, não. É a primeira vez que estou falando que você está perguntando. Vocês aguentam firme. Se não estiver de acordo, pode desancar comigo que eu estou aqui. Qualquer Kung Fu intelectual. Entende? Mas então, veja, o processo todo é esse. Agora, ó, eu sigo nisso aquela orientação que eu tenho de muito tempo, que vem da monja, do transmentor. Que o ideal, quando você vai fazer uma assistência, é que você escute o seu amparador, que já conversou com o amparador do assistido. Então, eu estou entrando aí como o terceiro amparador, que é o assistente. Porque eu percebi claramente uma quadrangulação. Quem estava aqui comigo, quem estava lá com você, quem estava lá com você. São uma 4. Quadrangulação. Agora, 4 é o mínimo. Que às vezes não é só isso, é mais. Ela está falando do mesmo assunto, só que tem na questão dos herbetógrafos, está entendendo? O assunto é o mesmo. Valdo, eu percebi o seguinte, a questão do dicionário cerebral pessoal, ele ajuda sim, mas até certo ponto, porque eles podem usar uma outra reserva de informação completamente diferente. Não é isso. Isso aí é o que eu falei aí. Por exemplo, ela mesma observou aqui, ó, quando ela foi defender a situação. Há uma mudança dentro do processo. Às vezes a pessoa tem uma motivação que dá até uma mega euforização nela, depois que acaba a defesa do verbete. Não foi isso que você está falando aí? Tem vários iguais a ela que sentiram isso. Agora, o que se passa com isso? É porque ali a pessoa recebeu um banho de loja, não só intelectual, mas de energia e de parapsiquismo. Isso é para desenvolver o parapsiquismo. Então, veja, a pessoa não é mais a mesma. Muita gente que chegou para mim e já me confessou lá, só eu com a pessoa, falando, ó, Valdo, defender o verbete é antes dele e depois dele, muda tudo. São vários aqui que mudaram. Agora, eu percebo assim, eles usarem um dicionário cerebral diferenciado do seu, inclusive os exemplos que você teria, eles desaparecem e vão entrar outros completamente diferentes mas agora, do seu banco de dados. Marco, esqueça isso e pensa só numa coisa. O que os amparadores procuram fazer com a pessoa, desde que ela começa a defender o verbete, é que ela chegue perto das coisas que acontecem comigo. Eu sou uma espécie de espelho para eles. Eles querem chegar perto. Então, que a pessoa sinta 20%, 30%, 50% do que eu passo, a minha vivência dentro do problema. O problema que eu estou falando não é só de parapsiquismo, mas o processo intelectual, mental somático, a recepção do negócio, como é que é. A pessoa sentir isso. É esse estado alterado complexíssimo. O estado alterado de consciência específico para a neoverponogenia. Eu já expliquei isso tudo aí. Em tese, ou melhor, teoricamente, já tem tudo isso escrito em papel aí. Está tudo na enciclopédia. Agora, o caso todo é a pessoa passar por isso, que é a vivência que interessa. Então, essa parte vivencial é seríssima. A gente pode considerar isso um tipo de pangrafia, Valdo? Que você faz anotações... Até um certo ponto mas não é bem, a gente não pode confundir com pangrafia ainda não. Que a pessoa está muito presa ao processo daquele verbete, daquela coisa que ela está fazendo. Mas não é bem ainda. A pangrafia, ela adquire, vamos dizer assim, âmbitos mais expansivos, né? O negócio é muito mais sério. Isso é o início do princípio do começo. Aí você podia falar que seria. E como é que chama esse fenômeno? Não, esse fenômeno é o processo apenas de recepção intelectiva, parapsiquismo.
Processo de paracérebro a paracérebro. É coisa comum. Agora, só que tem que isso aí é específico. Que a pessoa estudou, ela está apresentando o problema, porque um monte de gente percebe isso tudo e engaveta. Ninguém viu aqueles originais. Não sabe o que tem. Aqui não. A pessoa estudou, outros ajudaram a fazer aquilo. Aquilo está, às vezes, a 10 mãos. Não são a 4 mãos, a 10 mãos. E fora, a 10 para-mãos para chegar naquilo. Aí vem a vovozinha para falar com a pessoa, seria bom, fora do corpo, você seria bom escrever isso aí e tal. Isso é a primeira para-mão que houve. Depois vem o outro que vem, até a pessoa arregaçar as mangas, sabe? Depois tomar água fria, quer dizer, passar a histeria toda, custa demais. Então, 10 para-mãos, 10 mãos e por aí, até ela chegar naquele nível. Agora, a hora que chega, é muita gente que já viu aquilo. Então, não está engavetando nada. Ela está expondo e defendendo aquilo que ela pensou. Gente, é um monte de gente aqui que já escreveu artigo, já publicou, e que nunca tinha recebido qualquer intervenção, ou pergunta, ou questionamento, ou debate, como nós temos aqui. Já teve gente que me falando, não, eu escrevi vários artigos, não adiantou nada. Com verbete é outra coisa. Você defende a ideia, você está ali com o negócio, está na frente. Agora, gente, isso tudo foi feito de caso pensado. Há muitos anos, eu já falava que ia colocar o povo todo na enciclopédia, desde que eu comecei. E falei que o primeiro que eu ia colocar era o Moacir. Que eles achavam na ocasião que o Moacir seria o último. Eu falei, não, ele vai ser o primeiro. Você lembra de eu falar essas coisas? Né? Agora o povo ria de mim, tudo. Eu falei, vocês vão ver, calma. Agora, eu sou um cara que vocês têm que ter paciência comigo, que eu sou um cara paciente. A coisa mais difícil que tem é você ter paciência com quem é paciente. Porque você tem que esperar, tem que ver. Muitos não aguentaram a minha paciência, foram embora. Valdo, eu queria então que você comentasse o que mais que essa situação de ter tido a ideia, ter discutido com outras pessoas e tudo, e vem aqui e senta ali para defender aquele verbete, que tipo de condição otimizada é para esses fenômenos da interparacerebrologia? A primeira coisa é a especificação da linha intelectual. Observa isso. A pessoa arranja um tema que ela vai defender. Aquilo vai vincar a personalidade dela. Da pessoa, o estilo, a estilística? Estilo é isso, ela vai criar um estilo maior. É a temática. Agora, o processo é o vínculo. Veja bem, não é um estigma, é um vínculo, é uma coisa diferente. Ela fica marcada pelo processo. Entende? Só queria lembrar que hoje começa o programa de fotografia em AD. É hoje? É hoje. Então, se alguém quiser. Vai ser 7h30 da noite. É AD, a distância, mas a aula inaugural. Aonde? Em que hora? Fala tudo aí. Vai ser hoje, às 7h30 da noite, de 7h30 às 9h30. Aí a pessoa teria que entrar em contato com a gente para poder a gente mandar o endereço virtual. A gente tem que mandar um endereço virtual para a pessoa acessar a aula. Então, eu teria que mandar o e-mail para caec@caec.org, eles mandariam para a gente enviaria. Mas começa hoje, então, para aproveitar essa oportunidade. Tá bom, vamos nessa. Viva a verbetografia, a verbetologia, a verbetometrologia, tudo isso. Eu já tenho verbete que ainda vou trazer aqui. Sou verbetologia e verbetometrologia. Deixa a Flávia falar, depois eu vou. Como é que é? Flavinha está pedindo. Eu queria perguntar aqui se você falou da conexão entre neoverbetógrafo, você e o transmentor ou o enumerador? É o enumerador. E o transmentor, então, não entra? Não, o transmentor dirige a distância, mas ele não pode estar distribuindo o tempo dele para esse monte de gente. Nós já somos 130 caras, está entendendo? Agora, quem está aqui mais perto é o enumerador. Então,
Queria perguntar, Valdo, se não caberia na interdisciplinologia a especialidade harmoniologia ou reharmoniologia, nesse caso. Ah, sim, mas isso é sempre bom, né? Por causa do elemento. Agora, a harmoniologia entra na maioria das coisas, né? Agora, aqui nós já temos a civilizaciologia, que é isso aí, conviviologia, sociologia. Tem muita coisa aqui. Agora, inclusive, tem a parapedagogia aqui. Estou dizendo isso por causa da abstração, né? Que é o elemento indivíduo ou social dentro, se reposicionando mas dentro do agora contexto. Os mais sérios estão aí, né? As áreas mais sérias. Mas é bom dar uma abstraída nesse caso aí, né? Que o elemento humano aí não... Sr. Valdo, aqui na letra A. O senhor tinha falado aí, comentando sobre a escrita dos verbetes, né, dos verbetógrafos, a questão do estigma, de que tudo, às vezes, é de caso pensado. O senhor acha que alguns verbetes, alguns temas, isso já é preparado bem antecipadamente? Eu estou pensando aqui no meu caso pessoal, né? Quando eu pensei... Não, as pessoas têm experiência pessoal. Então, aquilo é como se fosse uma preparação daquilo que ela vai fazer na mega gescom dela. O autorado, a parte escrita dela. Então, aquilo é enorme. Todo mundo aqui tem coisa preparada antes. É experiência maior, mais recente, mais, assim, profunda que a pessoa teve. Então, na verdade, é como se fosse um prenúncio daquilo que a pessoa vai produzir de mais... Tudo na vida é prenúncio. Tudo é o antes. É o externo, com H. Externo. É a véspera. Tudo tem o pré, tudo tem o externo, tudo tem o prenúncio. Tudo tem o prefácio. Isso faz parte. É o dia anterior. Faz parte do serviço. Falando na apresentação do verbete, né? Eu vou falar a minha experiência. Eu comecei a perceber que não só aqui durante a defesa, né, que é feito todo o trabalho, mas às vezes situações, às vezes mesmo no dia a dia, eu vejo esse processo de assistência também que ocorre, através daquele conhecimento que a gente estudou, mas se aprofundou também. Não, isso tem, né? Se tem amparador, tem sempre assistência. Isso aí é inevitável. Isso aí é o óbvio, não tem saída. Agora, a coisa mais séria é o resultado disso. Isso é que é a coisa mais séria. Resultado. Professor, voltando para o verbete, na página 7, em psicologia, você podia explicar um pouco melhor esse ciclo de reeducação autodidática das condutas pessoais? Aqui no... Aonde está aí? Na página 7, psicologia. Ciclo. O ciclo de reeducação autodidática das condutas pessoais. O problema todo é o seguinte: a reeducação autodidática é o autodidatismo. Autodidatismo é a educação que você tem que ter de maneira incessante, ininterrupta, onipresente o tempo todo, a vida toda. Então, isso tem um ciclo. A gente tem que ir mudando. Então, muita gente começa a estudar arte e depois ela passa para uma parte mais técnica, para um assunto mais técnico. Estudo é autodidatismo. Então, quais são os livros e dicionários da sua biblioteca? Por aí a gente vai ver qual é o seu autodidatismo. Agora, isso influi demais nas suas condutas pessoais, nas suas condutas profissionais, nas suas condutas do ponto de vista mais sério, na própria vida, com a família, etc. Tal. Isso tudo entra. Entende? Faz parte do serviço. Então, pensa bem, ciclo de reeducação. Você está dentro de um ciclo de reeducação permanente, que é o autodidatismo, ou autodidaxia, que é a mesma coisa. Queria saber se você tem alguma listagem desses fatores ou influências secundárias sobre a consciência, além da própria vontade dela, né?
no momento atual, a influência das consciex sobre a Consim? Não, aí é bom você ver o processo da extrafisicologia lá da enciclopédia. Tudo que diz respeito a extrafisicologia. Lá tem muita coisa sobre consciência. Agora, existe algum fator, além desse da gravitação universal, da distribuição do universo, mas que seja físico, seja determinante, mais determinante do que as influências extrafísicas? Ou a intrafisicologia é determinante por uma semiconsciência, o desenvolvimento do pré-serenão, homem ou mulher. Então, aí só isso é seríssimo, que até para ficar livre disso aqui, você tem que dominar tudo que está aqui. Estou pensando numa semiconsciência, que ela sofre muito a influência dos dois lados, né? Uma coisa muito séria que você tem que pensar é o seguinte: nenhum pré-serenão torna-se serenão por incompetência ou porque foi reprovado. De qualquer maneira, seja nesse planeta ou no outro, a pessoa tem que dominar o processo da intrafisicalidade para ela receber o diploma de serenão. Eles não vendem diploma. Não há corrupção, não estão vendendo o curso evolutivo. Então, o negócio é muito mais sério do que a gente pensa em matéria de domínio das leis humanas, animais que nós temos aqui. Tá, mas aí o sujeito está no meio desse caminho aí, um pouco além, né? Vamos dizer, na condição com o pé dentro e um pé fora da intrafisicalidade, já enquanto Consim, que é o caso da semiconsciência, né? Nesse caso, quais são as influências principais, extra e intrafísicas, mas externas ao micro-universo dele? Da semiconsciência, já tem, eu vou trazer aqui qualquer hora, que já tem alguma coisa no dicionário que eu já falei sobre isso. A semiconsciência, ela tem uma relação direta, eu vou te falar alguns termos só, com o processo das centrais extrafísicas, com a paraprocedência dela, de sustentação, com o processo da parapsicoteca. E a coisa mais séria, com os processos dos períodos intermissivos que ela passou. Foi um período curto, longo, qual tipo de atividade? Foi na baratosfera ou foi fora? Então, quando é de comunex mais avançada, a coisa muda toda, muda tudo. Então, aí é preciso examinar. O problema do trabalho dela e o alcance lá do nível... Aí é o macromecanismo que orienta. Então, mas aí o problema da centralização da consciência dela, intraconsciencial, isso também é determinante, né? Mas isso é o óbvio, né? A coisa mais fácil que tem é você vir para cá e ficar por aqui. Isso não precisa pedir para ninguém. O animal já está acostumado com isso através de milhões de anos. Pois é, mas o processo agora, com o tempo, é a autoconsciencialidade das duas coisas. Isso que eu estou dizendo. Então é ser consciente aqui e lá ao mesmo tempo, de uma maneira mútua, recíproca, permanente e consecutiva, ininterrupta. Isso é que é difícil. Aqui, né, o trabalho da TENEP, Por exemplo, tem gente que reclama da TENEP, mas todo dia, você já viu, né? Sim. Para que eles quiseram dar o golpe, desde que eu falei em TENEP. Não, eu vou fazer 2 vezes por semana. O outro fala, não, 3 vezes por semana. Não, eu vou fazer dia sim, dia não. Eu falo assim, olha, a vovozinha, esqueça que você vai arranjar sede. Cuidado. Ou siga o que está aí, ou esqueça. Eu não existo para você. Conscienciologia não existe para você. Tenepsologia não existe para você. Não entra nessa, que a baratosfera te espera. Entende? Sim, está certo. Por quê? É loucura tudo isso. Tem que seguir o que dá certo, que é isso aí. O povo já vem fazendo isso há muito tempo. Gente evoluída. Não é gente de iniciação e nem pitonisa que fazia, não. É evoluciólogo e serenão. Então são esses resultados desse trabalho, né, talvez seja mais importante, que permitem que com o tempo a pessoa fique imune a essas condições todas. Agora veja, se uma pessoa reclama, porque é todo dia que tem que fazer aquilo, pensa bem como é que ela é bitolada e microcéfala. Ela está vendo tudo pequeno demais. Nem entra na coisa por causa disso. Por quê?
ela está reclamando da melhor coisa que ela pode fazer, às vezes, na vida dela. Ela não tem outra coisa melhor. A TENEP vai ser a melhor coisa que ela vai conseguir fazer na vida. E ela está reclamando que aquilo é todo dia. Aquilo é melhor para ela. Mas às vezes Então, veja, é falta de compreensão. A pessoa não tem ideia, não tem compreensão. Não tem compreensão. Agora, a pessoa que não tem curso impermissível, não compreende os benefícios disso para si mesma, né? sem ser egoísmo, né? Ela às vezes não Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu, no início, eu tive que caminhar com muita calma para falar sobre TENEPS. Eu lembro. Por isso, com muito jeito. Por quê? Para não criar problema maior na cabeça do povo. Até hoje, a gente tem que falar muito em TENEPS. Você vê que a maioria dos temas de fim do ano, quase sempre o meu era o curso avançado. Eu depois acabei com o curso avançado para ficar quase sempre na TENEPS. Por quê? Vai chegar um dia que o povo vai começar a classificar a turma toda pela TENEPS. Então, eu acho que vai ter gente que vai querer fazer exame da TENEPS da pessoa. Não, eu admito você trabalhar comigo, desde que eu examine você como tenepsista. Mas eles têm uma metria já ainda. Vai chegar um ponto que o povo vai querer isso. E o pior da história, ninguém vai poder combater. Vai ser um pré-requisito, aquilo que eu estava falando, o externo, o pré, o anterior, a véspera, o preâmbulo, o prefácio. Isso aí vai ser seríssimo. Vocês aí então vão começar a entender por que é que eu cheguei lá faz alguns anos, né? Lá com a turma do SCP-2 e falei assim, olha, coloque na diretoria, a maioria, ou se for possível todo mundo, seja tenepsista. Vocês vão começar a se andar mais depressa. Eu agora já posso falar isso. Agora, no início, o ideal era fazer isso. Quando os caras começaram a fazer, principalmente uns homens que eu conheci mais de perto, começaram a praticar a TENEPS, eles viraram para mim assim, Valdo, você está perdendo muito tempo. Você devia te colocar perto de você só tenepsista. Eu falei assim, eu sei disso, mas eu não posso fazer uma coisa dessa. Como é que vai ser? Agora, no SCP-2, não, a gente já deu uma, né? Para ver se ajudava. Mas isso é seríssimo. Hoje em Por dia... quê? A pessoa que é tenepsista vai entender mais a gente. Fica mais fácil o processo de trabalhar. Vamos observar uma coisa, uma hora sem hora. Esse povo que pratica aí, vamos dizer, o que participa das mini-tertúlias, observa. Eu penso que a maioria, se não for todos eles, são tenepsistas. O que vocês acham? Dá uma olhadela. Não é mesmo? Não tem disso? Existem essas coisas. Então, veja, isso vai ser, vamos dizer assim, um elemento, no caso, sine qua non, marcante. Não vai ter jeito de fugir disso, não. Mas hoje em dia... Agora, eu acho que dentro de uns 2 anos, nós já podemos ter um pouquinho mais de rigor nas nossas coisas aqui. Hoje em dia a gente já controla, por exemplo, na Reconsciência, eu que estou fazendo a parte de banco de dados lá, a gente controla, não controla uma escala de tenepsismo, mas controla quem faz e quem não faz. Outra coisa também que o povo custa entender. Na hora que eu vou lá novamente e falo que em 3 anos a pessoa pode ser desassediada, que a turma falou. Né? Isso não está tão longe, porque tem tanta gente praticando a TENEPS aí há quantos anos? Tem gente aqui que está praticando a TENEPS há 10 anos? Tem alguém? Aqui, ó, 20 anos, aqui, ó. Olha quantos. Então, como é que é? O que é o tenepsista diário durante 10 anos? Ele está desassediado. Ele ficou, em 10 anos, ele ficou assediado quantos dias? Uma bobagem. Ele já está dominando o desassédio. Então nós temos que levar isso muito a sério. Obrigado. Gente, eu vou preparar aqui, que parece que está na hora, mas...
Pessoal, por favor, a gente pede para desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da megafonização. Obrigada.
então, Ricardo, como é que foram? Eu senti múltiplos pequenos formigamentos em vários lugares do corpo, no olho, no pescoço, no braço, na perna, umas mioclonias. Senti a mão esquerda descoincidindo. E até metade, mais ou menos, eu não estava conseguindo relaxar bem. Eu estava com o coração batendo muito forte, estava com aquela sensação, a concentração estava muito ali, né? E mais para o final eu comecei a sentir um calor chegando também. Você está se sentindo bem agora? Estou me sentindo bem. Uhum. Então tá bom. E você, como é que foi? Nossa, o sentimento de gratidão muito forte. Era o que mais vinha, uma energia bem intensa. Também tive uma palpitação, o cardiochakra ativou. Mas a energia bem forte, no final ela ficou extremamente gelada, fria e bem densa, forte, mas uma energia boa, assistencial. E a impressão que eu tinha que fazia uma varredura. Era essa, formou um círculo bem forte e eu só agradecia. Uma gratidão o tempo todo. Está bem. Estou super bem. E what about you? Como é que você passou? No início também eu senti muito de cardiochakra, muito não, mas suficiente. Mas calmou e com o tempo mais relaxado, né? E mais movimento na barriga, limpar tudo, bom, tudo não, mas mais. Você acha que aqui está com mais energia do que na Austrália? É energia diferente, né? Mas é muito bom, muito bom. E na maior parte, ao fim, mais na cabeça, mais leve, um pouco mais nas mãos, mas relaxou todo o tempo, cada vez mais. Você está se sentindo bem agora? Bem, sim. Eu acho que vocês estão com muita energia. O trio que foi aqui, vocês estão com muita energia. Eu sei pelo que eu senti aqui. E o que eles estavam fazendo. Muita energia. Quer dizer, vocês estão com facilidade para o processo. Você tem facilidade para mexer com energia, né? Então, isso aí também ajudou. Vamos em frente. Muitas graças.
Então, Denise, como é que foi lá? Foi interessante. Foi interessante? Foi bem interessante. Qual é interessante? Como é que foi esse tipo de interessante? Assim, começou um pouquinho antes de a gente sentar aqui. Eu fiquei meio tontinha quando as outras 3 pessoas estavam aqui. No final, assim, eu fiquei meio tonta. Então, aí, aqui agora, no início eu senti, uma palpitação, e depois eu senti como se tivesse uma energia circulante dos pés até aqui. E é como se fosse um redemoinho, assim. E aí ficou por aqui. Você pescou bem o campo. E aí depois disso, um movimento pendular. Que começou um pouco mais rápido e foi diminuindo até parar. Aí depois senti uma grande concentração de energia aqui na região do cardiochakra. E me senti muito bem. Você está sentindo bem agora? Estou. Tá. Me senti bem durante todo... Tá bom. E você, Tânia, como é que foi? Logo que eu sentei aqui, eu senti como se eu estivesse desequilibrada. E um calor muito forte da coluna, a parte inferior, subindo até a altura da nuca. Muito forte. E esse calor aqui dava vontade de, como se fosse cuspir algo, sei lá, engasgado. Isso é por causa da energia, o ectoplasma. Estão mexendo com você. E senti assim, mais no final, uma energia que vinha nesse lado direito, lateral, assim, em cor violeta, circulando. E agora, você está sentindo bem? Bem. Tá bem? Tá? Bem leve. Agora, e você, Jamil, como é que foi? Bom, na primeiro pessoal que veio eu também senti. Você sentiu do primeiro também? Também. Muita vibração. Ela está em todas. Muita ela está nas vibração. 11. Já está nas 11. Está em todas. Eu sentei aqui também, me deu Você uma capta bem as palpitação. energias, né? Já faz algum tempo, não é isso? Já Sim. tem uma certa experiência, né? Sim. Me deu Mas como é que você palpitação. sentiu o campo em si? Como é que foi? Eu senti uma palpitação, Sim. me senti desacoplar, Certo. desacoplei, Escondido. saí, Coincide. muito rapidamente saí, e aí quando retornei, é como se veio uma palavra que foi renascimento. 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 Tá. Retomar a minha pessoa para mim mesma. Foi essa a sensação que eu Interessante. Agora, você está sentindo bem aí agora? Muito bem. Tá bem? Valeu a pena essa Valeu muito participação, você que conhece? Valeu muito a Eu pena. agradeço vocês estão ótimos. A menina ali está firme, né? Cheia de vida. A aura aumentou. A aura dela está maior. Muito bom, obrigado a vocês. Vocês vão bem? Então, todo mundo mais ou menos nos trinques? Tudo ok? Tudo bem? Tudo bem? A gente perguntar, né, de vez em quando, você saber, né? Agora, o processo da mega euforização, esse processo de exteriorizar a energia, às vezes a gente não quer deixar, né? Às vezes a gente prefere estar exteriorizando a energia do que falando para vocês. E isso nem sempre está correto, né? Então precisa ir com calma, tem que ir devagar aí com a dor, para ver como é que faz isso. Como é que
junto às pontas, sabe como é que é? É uma saída. Agora, gente, se vocês viram aqui o caso das providências, isso aqui é uma das coisas mais sérias que tem aqui no verbete, tá certo? São as providências para a reeducação social. A dobradinha do governo com as ONGs do bem, que a gente está falando. Elas estão começando a funcionar. Mas é que tem tanta ONG do mal, o negócio está para trás. Aldo, na página 7, no polinomiologia, você poderia falar desse polinômio? O polinômio é avisar, instruir, treinar e habilitar. O processo de avisar é quando a gente tem o primeiro contato com a pessoa, né? Agora, logo em seguida, a gente começa a instruir de alguma coisa que possa ajudá-la. Em segundo lugar, é o treino. E no fim, a pessoa fica habilitada com aquilo. Agora, veja, a gente começa com uma pessoa, depois tem um grupo, até se estender para um processo de instituição. É o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós já temos as ICs que já ajudam no processo social, né? A parte da sociabilidade. Fora as empresas também que existem. Mas agora, as ICs são muito sérias devido ao vínculo consciencial. É o voluntariado do vínculo consciencial. O vínculo consciencial, ele é básico para tudo. Então, por exemplo, é o vínculo consciencial que permite e mantém o problema do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. Você veja bem, as consciências, o transmentor, por exemplo, ele nunca me pagou ordenado nenhum. O serenão também, a monja, nunca pagou. Não existe o processo de pagamento de ordenado. Então, essa, vamos dizer, espontaneidade do voluntariado é o que vai permanecer, não é o dinheiro, não é o salário, não é o assalariado. Então, as pessoas têm que começar a entender muito isso para ver como é que é. Há pessoas que já estão se libertando do processo do dinheiro e do assalariado, né? O salário, os honorários. Então, é um problema mais de reconhecimento, de discernimento, de prioridade, de evolução, de cosmoética, enfim, de hiperacuidade, holomaturidade. De modo que a gente tem que começar a pensar. Esse polinômio, avisar, instruir, treinar e habilitar, é justamente o embasamento, é onde começa tudo. É esse aí que faz o acolhimento, a instrução e o encaminhamento. Walter, só lembrando que 2013 o Instituto faz 15 anos de utilidade pública federal, confirmada ano a ano, né? Ele é revalidado ano após ano. Então, dentro desse processo da reeducação social, 15 anos de utilidade pública. Tá bom. O nome dela é Michele, mas eu depois quero te falar uma coisa que eu vi num filme sobre Michele. Eu não sei se você sabe. Você espera aí que eu quero te contar. Eu não vou falar aqui para todos, porque eu não sei se eu devo. Você está entendendo? Mas é uma coisa interessante que eu vi sobre Michele. Valdo, página 8. Lá embaixo, conservadorismo. Sim. Você fala da a consciência conservadora erra menos, mas também nada cria de original, de verpons, nem dinamiza a proex. Então, sejamos contrabandos de contrabandos. Esse trocadilho está ótimo. Mas eu digo aqui na questão da proex, como é que a gente afere ou calcula melhor os riscos de lidar com erro? Uma margem de A primeira coisa é ver, na questão do conservadorismo, o que a pessoa está se mantendo e o que é que ela dá tanto valor. Porque o processo é ver se ela está marcando passo dentro daquilo que ela faz. Mas entra aqui também o medo de errar, né? E aí... Não, o medo de errar é bobagem, né? O processo todo é ver se a pessoa está marcando passo no mesmo lugar, não sai do lugar. Isso aí é que é o sério da história. O conservantismo, o pior é isso, é estagnação. É aquilo que você gosta de falar, o congelamento. Entende? Esse congelamento é que é o difícil, tem que sair disso. Agora,
Se não sair para a ressexologia, nada funciona. A gente está perdendo tempo com a pessoa e a pessoa com você. Então, a pessoa super, ultra conservadora, super ortodoxa, dentro daquilo que ela faz, não vale a pena a gente trabalhar com ela. O inortodoxo é que interessa. O ortodoxo ou ultra-ortodoxo não interessa. Eles são fanáticos. Então, a renovação só se dá com o inortodoxo. Ou heterodoxo, que é o nome também que eles gostam de usar. Então, é por aí, não tem outra saída. Então, conservadorismo, abre o olho com tudo que seja conservador. Esse negócio não dá certo. Por quê? Se você for analisar com lógica, realmente não tem saída. A evolução, a própria consciência é um problema de movimento. Vida é vitalidade, vitalidade é movimento. Então, não é conservação. Outra coisa, uma coisa que é conservantista é uma coisa inerte. Inerte é córtice, quer dizer, é o cadáver, é uma coisa parada. A natureza morta, ela é inerte. Então, você veja, a coisa viva é de movimento. Então, em tese, tudo que seja de muito conservadorismo é patológico. Agora, isso é uma dificuldade para o povo entender de modo geral, devido ao processo de tradicionalismo, etnia, a história, a historiografia. Isso aí é terrível. Você olha lá a política dos Estados Unidos com processos conservadores e os democratas. Olha só, o que é que está havendo? O negócio, tem um cara que é dessa religião mórmon. Esse que tem a opção de mulher. Tem gente que entra lá só por causa disso. Eu encontrei lá em Hollywood um cara que falou, não, eu vou entrar para a religião mórmon. Eu quero ter 3 mulheres. E a intenção dele já era essa. E outra coisa, tinha ambiente para isso. Ele ia para aquela cidade, Salt Lake City, entende? Lá tinha um negócio desse lá. Então ele achou tudo o negócio. O rapaz tinha mais ou menos 28 anos na ocasião. Entende? Agora, tem disso. Tem dessas coisas. Agora, esse cara lá, esse Ronen, que está aí, que está na ponta, é lá de dentro, tudo, né? Então, nós estamos vendo que as religiões estão avançando nessa história. Os Estados Unidos sempre foi mandado pela religião, né? Devido aos processos lá dos pais fundadores, aquele estágio, o povo todo, isso vem de longe. Agora, nós estamos vendo aí, tem cara que, lá na Europa, por exemplo, que já está falando que ele é do Opus Dei. Tem gente que agora tem um candidato que é do Opus Dei. Deve se de abrir o olho, como é que é isso, como é que é. Eles já estão fazendo propaganda da história. Então, veja, o século XXI, nós estamos vendo muita coisa diferente. Faz parte disso. Gente, então, eu desejo a vocês muita paz e que essa tempestade que eles falaram que venha possa limpar mais ainda o óleo pensene que nós vivemos. Isso vai ser bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 109 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 6 perguntas online, 54 votos presenciais. Os recados hoje são da Magda sobre precocidade parapsíquica, Albert sobre a jornada de conscienciometrologia, a Ami sobre o curso 40 manobras, Juliana sobre oficinas da prova da imagística e a Rosa com o programa Verbetografia. E agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Além da modalidade pessoa jurídica, o programa Amigos da Enciclopédia também está acolhendo a empresa amiga da Enciclopédia. Ou seja, você pode colocar a sua empresa, a sua marca, no site da transmissão das tertúlias.
e a sua marca será vista por muita gente, além de todo o processo energético positivo para a sua empresa. Então, se você tem uma empresa e tem interesse em ser empresa amiga da Enciclopédia, entre em contato conosco pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652. Nós temos hoje 10 empresas amigas, mas o site comporta até 20, então a gente está esperando por você. Venha ser mantenedor como pessoa jurídica da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde. Mais uma vez estou aqui para convidá-los para o curso Precocidade Parapsíquica, ministrado pelo professor Mário Oliveira e a professora Carla Giuliani. Este curso é uma parceria do CAEC com a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, e acontecerá nos dias 28 e 29 de abril, no Auditório do Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. O curso Precocidade Parapsíquica é destinado aos adultos, pais, educadores, profissionais da saúde e para todas as consciências que tiveram bloqueado a sua manifestação parapsíquica e para quem tenha o interesse em desenvolver a maturidade parapsíquica. As inscrições já estão sendo realizadas na recepção do CAEC através do telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Espero você. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A Conscius convida a todos a participar da primeira jornada de conscienciometrologia. Então, quem tem interesse no processo da autopesquisa pode se organizar. Será de 6 a 8 de julho de 2012, aqui em Foz do Iguaçu, no campus Discernimento. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. Venha passar os feriados de abril em Foz do Iguaçu trabalhando as energias. O curso 40 Manobras Energéticas acontece nesse período de 5 a 8 de abril. É um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Mário Oliveira, em que nós trabalhamos as energias intensamente, visando a aplicação diária de nossas energias para melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas à nossa volta, através de uma interassistência avançada. As inscrições aqui em Foz do Iguaçu são feitas no CAEC, essa é uma parceria CIP-CAEC, e o telefone é 45 35 25 26 52. Agora, se você mora em São Paulo ou nas vizinhanças, esse curso acontece também em abril, na cidade de São José dos Campos. E as inscrições, nesse caso, são feitas no IPC São Paulo, no telefone 11 32 87 97 05 ou diretamente em São José dos Campos no telefone 12 91 05 05 33. Obrigada e até lá. O CAEC convida para as oficinas da prova da Imagística, que irá ocorrer daqui a 2 dias. Sábado, dia 24, será a oficina de observação imagística. E domingo, dia 25, será a oficina de aprofundamento da prova da Imagística. Será das 15 às 18 horas. As inscrições na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Olá, boa tarde a todos. O convite aqui é para o programa Verbetografia, que se inicia hoje, às 7h30 da noite. É uma aula inaugural de 7h30 até as 9h30 da noite. Para que você possa assistir essa aula, mesmo estando inscrito, mesmo tendo feito seu pagamento lá na recepção do CAEC, é preciso que a gente tenha o seu e-mail e que habilite você a entrar no ambiente virtual. Portanto, é importante aquelas pessoas que têm vontade de entrar no programa Verbetografia, que o façam o mais rápido possível para que dê tempo hábil da gente inscrever vocês, habilitar vocês para entrarem no ambiente virtual. O e-mail do CAEC é caec@caec.org. Vocês, então, escrevam um e-mail para lá dizendo que vocês querem entrar no programa Verbetografia
e eles vão repassar o e-mail para mim e eu vou enviar para vocês o endereço da sala de aula virtual e a senha que vocês vão ter que ter para entrar no ambiente virtual. Tá? A gente espera vocês. Obrigada. Lembramos ainda a todos que a equipe de transmissão das tertúlias ainda precisa de voluntários. Então, se você mora aqui em Foz, por favor, entre em contato com a equipe pelo e-mail tertulias@caec.org. E para amanhã, o verbete eleito é necessidade evolutiva, a especialidade reeducaciologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.